Oi, boa tarde. Eu me chamo Giovanni, também sou conhecido como Momo pelo pessoal do estúdio, que é a Wits Games, que fez, né, o Loving Rising. E lá eu atuo como visual designer, né? Eu sou responsável pela interface gráfica, logotipos, materiais promocionais. E hoje eu vou falar um pouquinho deles para vocês, principalmente da interface, do material promocional e de materiais de vídeo, como por exemplo o teaser e o trailer. E aí eu vou apresentar para vocês mais ou menos como é que é o processo que eu tenho ali para criar esses tipos de peça. E começando pelo conceito de interface que a gente tinha feito para o menu principal, numa etapa que a gente chama de pré-produção, né, talvez, que foi bem antes do projeto começar. E a gente queria só trazer a ideia dos primeiros conceitos, assim, que seriam os personagens, né, da Inconfidência Mineira, né, ali na tela a gente tem o que seria a Hipólita e o Tiradentes, e trazer também a questão da arquitetura, né, mineira do Brasil da época. E nisso a gente fez uns elementos de interface, né, para ornar com isso. E nesse primeiro momento a logo foi até pensada para ser, né, posta ali junto com esse quadro que carrega os botões ali do menu principal mesmo, trazendo essa ideia de ornamento, de flores, tanto para ilustrar a questão do antiquado, do vintage, né? Quanto as flores pela questão do romance, né? Que acaba que traz essa ideia mais romântica. E por falar em interface, trouxe como a primeira sessão para a gente falar sobre, né, o processo de se fazer uma interface gráfica. Mas primeiro falando o que é uma interface gráfica, ela é tudo aquilo que gera a interação do jogador com o jogo, de uma forma mais simplificada. E aí, no caso, a gente usa isso de uma forma visual, né? Que, como eu mostrei ali na última tela que a gente pôde ver, como por exemplo um menu inicial, você vai ter todos os botões, né? O botão de começar o jogo, o botão de carregar o jogo, as opções para você configurar o som, se você vai aumentar, se você vai diminuir, o tamanho do texto. Então, tudo isso que garante que você está interagindo ali com o jogo é a interface gráfica. E quais que são os pontos fortes de uma interface gráfica? Ela ser intuitiva, né? Que significa que ela é fácil de entender. Você consegue entender tudo sem precisar de que alguém te explique, né? No caso ali no nosso main menu, que os botões são em texto, o botão de novo jogo, de começar, já é intuitivo por si só, de que é o botão que faz você que comece o jogo, né? Que você comece a aventura, que você comece a narrativa. Ela também precisa ser limpa como um ponto forte e ser coesa com a narrativa, que igual a gente estava falando, no caso da interface do Loving Uprising, seria uma interface mais de época, né, vintage, e com a questão dos ornamentos, né, com flores para remeter à ideia do romance. Bom, eu separei umas telas do projeto para mostrar para vocês. E começando pela versão final, no menu principal, que a gente tinha visto agora há pouco, né? Lá no momento de conceito, ele ainda mantém o quadro e a logo, né? Mas agora muito mais limpo, principalmente na parte dos botões, que aumentaram, né? Mas também à medida que precisou ficar um pouquinho mais limpo, porque o fundo ganhou mais informações no momento em que ele foi finalizado e polido, né? Então até preferi trazer um desfoque para o fundo para que a atenção voltasse para o que está na frente, né? Que é mais importante no primeiro momento, que são os personagens e os botões, para não ficar competindo tudo na imagem. E geralmente nesse processo também de design, eu geralmente dou uma polidinha, né, com tratamento visual na imagem, para conversar melhor com a interface, né? E aí no caso entra essa questão do desfoque do fundo, às vezes um efeito de raio de sol, né? Organizo a caída das folhas, a posição dos personagens, para ornar com a tela num geral.
E em seguida, decidi deixar um close mais forte na tela de configurações para dar para ver ela melhor, principalmente na aba de texto, né? Para ilustrar algumas questões que eu comentei das configurações, como por exemplo, você consegue configurar a velocidade que o texto vai aparecer na tela quando os personagens estiverem falando. E para pessoas que têm um pouco de dificuldade de enxergar a letra, né? Em tamanhos menores, você consegue deixar a fonte maior, até ou ao mesmo tempo até menor, né? E você tem até um previewzinho ali embaixo, que é uma pré-visualização, para você ver como que fica isso no jogo. Todas essas configurações que você está fazendo antes de você confirmar, o que é muito importante, né? E em breve eu vou fazer mais comentários sobre o formato que essa tela tem, porque ela está muito ligada ao software que a gente está usando. Mas num primeiro momento fica só uma questão visual mesmo para ilustrar. A gente também tem a galeria, onde você vai poder ver as cenas que você for conquistando ao longo do jogo, né? Que são ceninhas especiais com os personagens que você pode se relacionar. E nessa galeria você pode rever elas quando você quiser, sem precisar estar num progresso do jogo específico. Só que no mockup, né, que é como a gente chama essas simulações de UI que a gente faz da tela, elas estão todas com ícone de bloqueado, de cadeadinho, que a ideia era mais ilustrar esses ícones mesmo, do estado, né, delas antes de você desbloquear ou mesmo de estar carregando. E por fim, a gente tem a tela de glossário, que como é um projeto que vai falar de uma época mais antiga, antiquada, que tem um vocabulário diferente, que talvez nem todo mundo entenda, a gente decidiu traduzir, né, alguns termos. Traduzir não, né? Explicar alguns termos, né? Para que as pessoas que não tenham compreensão deles saibam, tenham um acesso mais fácil, né? A eles, assim. E principalmente também porque o jogo vai ser distribuído para o público estrangeiro, que por natureza talvez não entenda muito dos termos, das localidades daqui, dos contextos talvez até. E aí fica esse espaço para a gente explicar melhor ou até mesmo detalhar as questões, né? A ferramenta que eu mais uso nos meus processos de design é o Adobe Illustrator, principalmente porque ela trabalha com arte vetorial, que é uma arte que o computador, quando você faz, né? Se você faz ela através de pontos e entre esses pontos é guardado retas ou curvas, que guardam também outras informações, como cores, traçados. Então, quando você expande ou redimensiona, em vez de você estar redimensionando pixels, né? Que vai deixar aqueles borradinhos ou aqueles traçados mais incorretos, ele vai estar guardando esses pontos. E esses pontos eles não vão perder a qualidade, né? Enquanto eles forem um vetor. Então, para todas as formas que você reexpandir ou redimensionar, vai ficar muito bom. O que torna o produto muito reutilizável, né? Tudo que você fizer enquanto vetor. O que é muito bom para interface gráfica, principalmente. Mas falando do Illustrator em si, ele também tem a questão, né, normal de programas de edição de imagem, que é o alinhamento. Você consegue alinhar muito bem ali, você tem grade, você tem guia, né? Então você consegue alinhar muito bem um elemento com o outro. Assim como eu ilustro aqui na tela seguinte, os quadros são reaproveitados, né? Em lugares diferentes, em dimensões diferentes. A mesma coisa acontece com o conceito dos botões ali, do cadeado, né? Ali no retornar das configurações. No retornar do quadro da galeria para o quadro de diálogo. E o mesmo acontece com as fitas de título, voltando ali como local do nome dos personagens, né? Isso ajuda a criar uma identidade visual para a interface e mantém a coesão entre as telas no geral. Outro processo que é importante de comentar é sobre a gente estar usando um software, né? Que se chama Nani Novel, que ele é para fazer as visual novels, né? Então algumas telas foram adaptadas para o molde que esse software tem.
né, para que a implementação dos programadores fosse um pouco mais prática. No caso ali da tela de configurações, né, a gente tem ali, para vocês verem, na esquerda o molde que seria do software e do lado direito o mockup final que a gente fez por cima desse molde com o design do Loving Uprising. Já é uma coisa que eu não sei se é tão comum, mas eu gosto muito de fazer, e geralmente quem trabalha comigo também gosta, são guias, né, de implementação. Eu faço principalmente anotações de cada caixa de texto que pode ter na tela, e daí eu anoto todas as configurações possíveis para cada caixa, como a gente tem ali do lado direito, né, por exemplo, o título é na fonte tal, né? Se ela tá em negrito, em itálico, a gente tem o tamanho, a gente tem o código da cor, né? E do lado esquerdo eu também gosto de anotar os estados dos botões, que os botões eles costumam ter 3 estados, pelo menos. O estado de idle é o estado de repouso, que é quando ele tá quieto, né? Sem ser você mexer nele. O estado de highlight é quando o mouse tá em cima dele. E o estado de preset é quando ele está sendo apertado. E aí esses estados dos botões terem cores diferentes ou configurações diferentes, dá todo um feedback visual de que você realmente está interagindo com aquilo ali. Que geralmente quando não tem a gente não sente tanto assim, né? E também deixo anotado uma paleta de cores, caso a pessoa precise para implementar alguma coisa, precise usar alguma cor. Geralmente eu deixo ali a paleta que deu do geral da interface, daquela identidade que eu fiz, que aí fica mais fácil para eles acessarem, para eles terem ali com os códigos e tudo. Indo para a seção número 2, a gente vai falar sobre material promocional, que engloba todo o material que o público vai poder ver antes de comprar o jogo ou de adquirir, né? E aí, no caso, engloba tudo que aparece ali nas lojas, como cápsulas na Steam, por exemplo, a seção do sobre, no itch.io toda a tela, né, dele. A gente também pode englobar banners, flyers e até mesmo os trailers, né? Mas eu vou deixar para falar deles numa seção separada, que a gente detalha eles melhor. Separei algumas imagens, começando pelo topo de página da Steam, onde a gente tem ali no cantinho direito a principal cápsula que eles usam, né, como destaque, e como ficou ali, né, com a arte final, a logo com acabamento. Nesse projeto em específico, eu também participei da seleção dos prints, além de, claro, da elaboração dos trailers, né, que eu vou comentar mais pra frente. Também ilustrei que as cápsulas da Steam, elas aparecem em lugares diferentes da loja. Então elas têm vários formatos diferentes. E essa ilustração é para mostrar o quão importante é a gente fazer esse material desde o início pensando em ser readaptado. Porque ele vai precisar ser escalonado para vários formatos diferentes, vários tamanhos diferentes. Então ele já precisa ser feito pensando nisso, em mente. Aqui eu deixei um dos meus materiais promocionais favoritos desse projeto, que foi os quadros dos personagens, né? E a nossa ideia fazendo eles ali para a seção de About da Steam era ilustrar, assim, né? De uma forma mais rápida, a personalidade e o papel de cada personagem para quem estivesse chegando ali de primeira mão. E não muito menos importante, a gente também tem a simulação para a página do itch.io, que é a segunda plataforma de loja que a gente geralmente trabalha no estúdio. E é interessante ver como é completamente diferente da Steam, porque ela permite personalizar toda a página, como dá para ver pela imagem. Mas ainda falando sobre a Steam, outro material que a gente pode considerar como material promocional são as conquistas, ou achievements, né, para quem tem inglês. E inclusive nesse projeto em específico, eu fiquei responsável pela definição das nomenclaturas e descrições ali, das conquistas e dos registros dos mesmos.
Já na terceira e última sessão, que ainda faz parte do material promocional, estão os vídeos promocionais, ou seja, a gente pode englobar aí, né, os trailers, os teasers e esses materiais no geral. Nesse projeto em específico, a gente teve 2 vídeos. Um foi o teaser, que geralmente é focado em apresentar a produção do projeto, né? E no caso do nosso, a gente apresentou os personagens, os cenários e o conceito geral do que era a narrativa ali. E a gente tem agora o trailer final, né? Que ele foca mais em mostrar o produto como um todo e é mais focado na jogabilidade, né? Como ficou ali o jogo em si, na leitura e na tomada de decisões. O processo desse tipo de trabalho ele é dividido em 3 partes. O primeiro é a roteirização da ideia. Nela a gente vai englobar todo um planejamento do que a gente quer passar no vídeo, principalmente na questão do contexto e do que a gente precisa mostrar nele. No exemplo que eu deixei de ilustração, dá pra gente ver que ali a gente tem anotado algumas frases de efeito, né? Que são aquelas frases que aparecem entre um vídeo e outro. E também a gente tem algumas anotações do nosso grupo ali na direita sobre as questões do trailer. E também tem em ambas as linguagens, tanto português quanto inglês. No estúdio, como a gente usa por padrão as ferramentas da Google, pois a gente hospeda tudo que a gente precisa no Google Drive, acaba sendo melhor usar o Google Docs, né, para fazer essa parte de roteirização. Mas não só por isso, ela também permite que a gente colabore em tempo real. Ou seja, várias pessoas conseguem abrir o arquivo e editar ao mesmo tempo, além dele ser muito acessível, porque ele é um software que ele roda no próprio navegador. Então, se algum membro da equipe não tiver o aplicativo próprio, ela consegue acessar só tendo um navegador. Daí, ponto. Aprovou o roteiro, a gente passa para o design das telas que a gente definiu, que não são telas do jogo, né? Que são telas que a gente vai usar ali o design para fazer uma leve animação que vai aparecer entre uma jogabilidade e outra para dar um nó, para dar uma junção nesses cortes, para a gente apresentar o jogo de uma forma sucinta, mas sem perder o sentido, tanto da narrativa quanto da jogabilidade. Estando isso tudo pronto, a gente finalmente parte para a edição de vídeo, né? Onde a gente vai começar fazendo a animação das telas que a gente desenhou em design gráfico, né? Vai fazer como se fossem uns motion graphics para animar essas telas e a gente ter uma apresentação mais visual, né? De vídeo mesmo, coerente. A gente tendo isso pronto, a gente parte para a edição de vídeo bruta, né? Onde a gente vai juntar esse material animado com o material do jogo. E por fim, a gente vai fazer todo um tratamento da parte de áudio. Porque já que a gente está fazendo material audiovisual, isso tudo tem que estar englobado. Tanto imagens, quanto vídeos, quanto áudio. Para ter um material coeso. Nessa etapa, geralmente eu usava de ferramenta uma aplicação que se chamava HitFilm. Mas infelizmente parece que ela foi descontinuada recentemente. Mas ela era uma ferramenta de edição de vídeo muito completa, porque ela englobava todas essas questões que eu comentei, tanto da animação, dos gráficos, quanto da edição do vídeo, quanto ainda era possível dar um leve polimento na parte de áudio e tudo mais. Além de ter planos gratuitos também, né? E a linha do tempo com tudo isso consecutivo. Mas bom, eu convido vocês a verem os trailers depois da live. Eles vão estar disponíveis tanto no canal do YouTube quanto lá na página da Steam. E com isso eu encerro para vocês a minha apresentação pessoal dos meus processos e agradeço a quem tiver acompanhado e espero ter inspirado não só uma visão positiva do design voltado para os jogos, né? Quanto o interesse de vocês no projeto em si, que foi muito querido para todos nós do estúdio e do qual foi incrível de participar. Grande abraço!